Oi, gente! Está começando mais um vídeo no canal! Você nem dançou, né? Tô quase não dancei. Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Ficamos sem postar vídeo, que uma semana? Não, semana passada, semana passada. Semana só, não deu tempo de gravar, gente, desculpa. A gente está nos organizando, pensando em gravar pelo menos 2 vídeos quando a gente for gravar, porque aí pelo menos deixam de reserva, né? Quando a gente precisar, tipo assim, não der pra gravar e a gente já ter um outro conteúdo pronto pra poder postar. Isso. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir você para se inscrever no nosso canal, compartilhe para nossa família crescer, curte, já falei, comenta. E é isso, gente. Segue a gente lá na nossa rede social, né? A senhora Alexandre tá lá assídua todo dia lá postando algo para vocês, mesmo que seja coisa simples, mas a gente está movimentando a nossa rede social, né? Sim. Então, gente, a gente separou aqui 4 motivos que fez a gente se arrepender em morar em apartamento. Lembrando que esses motivos não leva em consideração em si o apartamento, porque aqui a gente está muito feliz pelo que a gente conquistou. Também não está falando em relação ao lugar em si, é mais uma questão estrutural, tá? Porque foram coisas que fizeram a gente observar durante esses 2 anos que a gente já está morando aqui, que a gente olha hoje e fala assim, a gente poderia ter sido diferente, né? Sim, e aí o primeiro item eu vou deixar com a senhora Alexandre falar. Então, gente, o primeiro item é a falta de espaço, né? A gente sente falta de uma liberdade, de um quintal onde você pode deixar a porta do seu apartamento, da sua casa aberta, né? Apartamento, a gente está tão acostumado já. Apartamento. A porta da sua casa aberta, e aí você tem acesso ao seu quintal, né? Mas o quê? Aquela meia sensação de liberdade, de você onde poder, a criança vai poder ir pro quintal, poder pular, vai poder gritar, isso, fazer o que quiser. isso. E não só isso, né? A gente pode fazer a nossa baguncinha, a nossa festinha. Não que a gente goste de bagunça, mas tipo assim, a gente às vezes gosta de se reunir. Fazer um churrasquinho e tal. No apartamento a gente já não tem essa liberdade. Não tem essa liberdade. Não que a gente tem não a possa churrasqueira, fazer. tem salão, tem. Mas eu acho que não é tão privativo assim. Isso. Então a gente sente a falta desse espaço, né? Porque a gente não... primeiro, a gente, que no caso é a liberdade. Isso. A gente nunca... A primeira vez que a gente morou em apartamento, a gente morava em casa com quintal. A gente morou em uma casa que tinha 2 andares, mas a gente tinha essa liberdade de descer as escadas e ir ali para aquele espacinho ali do quintal. Então a gente sente hoje essa falta, essa liberdade. Não só isso, a gente já morou também em lugares, quando a gente morou de aluguel, que tinha esse espaço. E eu lembro que o nosso filho, ele corria, ele pegava o velotrol, ele ia embora pelo a gente morou numa casa que tinha uma garagem praticamente, ela era coberta, aquela era uma garagem, né? E ele pegava o velotrol dele e ele corria aquilo ali. Eu também a gente tinha aquela liberdade quando a gente não queria ficar dentro de casa por conta do calor, a gente sentava ali na varandinha e ficava ali conversando por horas, né? Então a gente sente essa liberdade, essa falta de espaço, entendeu? Sim. E o próximo é com você. O segundo item, gente, é a garagem, né? Quando a gente comprou o apartamento, mais ou menos, quando a gente comprou, na realidade, fechamos o contrato, eu ainda não tinha carro, né? Então assim, o item da questão da garagem em si, na época não fez tanta falta pra gente quando a gente fechou o contrato. Porém, mais ou menos 1 ou 2 meses antes da gente pegar as chaves para vir morar, foi aí que eu adquiri o meu carro. E hoje eu me arrependo de não ter uma garagem por conta disso, porque, por exemplo, meu carro dorme na rua, né? Então, e a gente não tem não que eu não possa entrar no condomínio com o meu carro, até entro às vezes, quando tem muitas compras ou preciso colocar alguma coisa mais pesada dentro do carro, eu tenho essa liberdade de entrar. Mas assim, eu sinto essa falta porque eu não tenho onde colocar meu carro fica na rua, a gente não tem uma liberdade de sair, descer lá na nossa vaga, sair com o carro de dentro do condomínio, né? Ou então chegar muito tarde e entrar, né, no condomínio com o carro e dali a gente já subiu pro nosso apartamento. Não, eu tenho que deixar ele na rua, tenho que tirar as coisas. A gente vinha andando. Isso. Fora que e outro problema que a gente tem muito hoje, porque, por exemplo, a rua principal do condomínio, durante o dia eu não posso deixar meu carro, porque eles multam aqui quando a gente coloca o carro, deixa o carro estacionado na frente do condomínio, eles multam. Então eu preciso deixar meu carro um pouco mais distante para poder não ser multado, né? E essa questão da garagem eu sinto falta, porque, por exemplo, quando eu adquiri o carro, a gente ainda morava em casa, né? Então o meu carro ficava na calçada de onde a gente morava, então... Mas a gente tinha acesso, a gente tinha
visão, a gente conseguia Isso. ver e ficava de frente à casa que a gente morava. Isso, praticamente. Então isso me faz sentir um pouco de falta, né? E um dos motivos que a gente faz a gente se arrepender de ter pegado um apartamento, porque a gente não teve a opção de garagem. Não deram a opção da gente escolher. Não deram essa opção, não falaram assim, ó, eu quero garagem, mas não deram essa opção. E aí, isso me faz um pouco me arrepender de ter pegado aí pra morar em apartamento. É isso. E o próximo é pisando em ovos. Fala. O que seria o pisando em ovos? Seria a gente precisa pisar em ovos em relação aos nossos barulhos, em relação aos vizinhos. Então, a gente precisa, às vezes... A gente tem que ter o senso, a noção. Né? Tipo assim, tem horário, né? Isso. Tem horário, que é durante o dia, mas tem um determinado horário que a gente tem que parar. Isso. Né? E ter cuidado com o vizinho embaixo, do lado, né? Porque a gente tem aquela noção da gente não querer incomodar, por exemplo. Como a gente mora em apartamento, então a gente tem um vizinho que mora embaixo. Então, a gente tenta o máximo possível não fazer barulho, principalmente em determinados horários, para não incomodar o vizinho de baixo. Porque a gente sabe, né, gente, que é complicado, né? Então, a gente que tem criança, né, a gente tem que controlar, né? A gente tem que falar, ó, parou, não tá na hora, não pode, não dá. E aí, por mais que a gente tenha aquele cuidado, sempre alguma coisa acontece. Tipo, quando a gente tá tendo mais cuidado, os vizinhos chegaram, vambora controlar o barulho. E aí, um fio cai no chão, o carregador cai no chão, o celular cai no chão, você acaba esbarrando, porque tipo assim, na hora de você vai deitar, a gente não tem o costume de se ajeitar antes, tipo assim, ajeitar as coisas antes, a gente vai ajeitar as coisas na hora. Eu acho que já é um costume de morar numa casa. E aí esbarra em alguma coisa cai. Na cozinha você cai alguma... gente, e parece que quanto mais a gente tem cuidado, mais as coisas acontecem. E tipo assim, a gente fica meio apreensiva, porque igual pisando em ovos, a gente fica apreensiva. Porque a gente tem que ter um certo cuidado para não fazer barulho e incomodar alguém, né? E assim... complicado. Pois é, e aí a gente fica assim... Né? Só que... mas... podem dizer, vocês compraram um apartamento sabendo disso, realmente, sabemos disso. Só que nada, mesmo a gente sabendo disso, não deixou da gente pisar em ovos, porque a gente fica pisando em ovos justamente porque a gente tem essa coisa dentro da gente não querer incomodar, né? De não estar sendo chato. Os vizinhos de cima são chatos, faz muito barulho, a gente o que mais quer é evitar isso. Uma vez aconteceu, o senhor Alexandre estava viajando, o meu filho estava estudando de manhã e a gente acordava muito cedo para poder ir para a escola. Eu acordava, era umas 6h20 e eu organizava algumas coisas e 6h30 eu acordava ele. Então, para ele é cedo demais, porque ele tinha que estar pelo menos 7h30 estava entrando na escola. Então ele tinha que acordar mais cedo do normal dele, né? E aí o senhor Alexandre estava viajando, trabalhando. Nessa época ele teve que ir, ficou uma semana fora. Nenhum desses dias reclamaram no grupo do nosso andar que no andar acima, no caso que era o nosso, tava tendo barulho. Só que a gente já estava dormindo e eu já tinha, antes de deitar, eu já tinha avisado a ele, tô indo deitar com ele. Já era 9h pouca da noite. Que tipo assim, eu aviso ele porque não ia ter como a gente ficar se conversando, porque eu boto o nosso filho para dormir, largo o telefone e boto ele para dormir. A gente dormiu. Quando foi, acho que no outro dia você me falou, né? Foi no outro dia que eu falei, foi porque quando deu 10h pouca da noite, alguém reclamou do barulho do andar de cima, do apartamento de cima. E eu já deitava com ele em torno de 8 e pouquinho, eu já deitava com ele. E aí, a senhora Alexandre já tinha dormido, porque ela já tinha me avisado, e aí eu coloquei no grupo, gente. Então não pode ser meu apartamento, porque minha esposa e meu filho já tinham Ainda bem que eu tinha mandado pra ele, que ele printou e mandou. Gente, printei e mandei lá no grupo. O barulho não tinha sido aqui, a gente estava deitado dormindo. Porque a gente, assim, aqui é apartamento. O nosso bloco são 15 andares. Então, às vezes, um barulho que faz no 15º andar, às vezes ele vai até o nono ou 8º andar, né? Assim como o barulho que fazem no 9º andar vai até já vimos o caso aqui de ir até o 3º, 4º andar, né? Então, assim, a gente sabe que isso acontece. Então, a gente pisa em ovos por conta disso, porque a gente quer evitar esse tipo de coisa. A gente sabe que é chato. Sabe que às vezes 9h da noite, às vezes é a pessoa que chega cansada do trabalho, quer ter a sua paz, quer ter o seu momento de descanso, e a gente sabe que é chato, né? Eu falei uma vez pra uma vizinha, eu falei pra ela assim, olha, ela me pediu desculpa pelo barulho e tal, pererê, eu falei pra ela,
não se preocupa, porque eu tenho um filho da mesma idade que o seu e eu sei como é que é, e é difícil controlar, principalmente, eu acho que uma criança de 8, 9 anos a gente até consegue, ele até entende. Isso. Mas é criança, a gente quer brincar, e eu falei pra ela, eu entendo que você também tem um bebê, então é super compreensivo. Você não vai me ver reclamando com você não vai me ver mandando mensagem. Não, e realmente pra gente não nos incomoda. A gente tem a Até nossa porque a gente tem o nosso cima, filho, mas... Ela tem filho pequeno, a gente faz barulho. A gente tem essa consciência. Assim fica, né? desculpa, que não sei, eu falei, não tem problema, eu entendo. A gente entende. Agora a gente fica pisando em ovos porque a gente tem essa concepção de ficar incomodando os vizinhos de baixo, porque a gente sabe que é chato, né, gente? Bem, mas é isso. Vamos embora pro próximo. O próximo é o... Agora esse é o barulho. Mas é o barulho, é o barulho em si de tudo em relação ao nosso apartamento, né? A senhora Alexandre vai explicar melhor. Então, eu falei pra vocês, acabei adiantando um pouquinho. O barulho que eu tô falando em relação a... Acabei de falar que a vizinha me mandou mensagem pedindo desculpa e tal. Eu realmente disse que não tinha problema, até porque a gente realmente não se importa com isso, porque a gente tem criança e entende outra mãe, né? Mas é porque o senhor Alexandre trabalha à noite. E aí quando ele chega, ele deita pra dormir. E aí tem aquele barulho de obra, às vezes, vai consertar alguma coisa, aí tem aquele barulhinho. E às vezes aqui, se a porta do quarto ficar aberta, o vento, fica ventando, bate. Qualquer andar, se a porta bater, a gente escuta. Não estou reclamando, porque, tipo assim, a pessoa tá no horário dela de fazer barulho, entendeu? Mas, tipo assim, é ruim porque... Como é que eu vou explicar assim sem entendida mal? É porque assim, gente, são barulhos que não são indiretamente feitos pelas pessoas por maldade. São barulhos que precisam ser mas feitos. Eu quero chegar num ponto que, numa casa, a gente não teria essa preocupação de que ele tem que descansar. O barulho do vizinho não incomodaria a casa, entendeu? Do terreno. E aí, não que eu tô reclamando do barulho do vizinho, não é isso. Mas eu tô falando assim, que numa casa, ele conseguiria descansar mais, entendeu? Esse ponto. Não tô questionando que ele não consegue dormir porque o barulho fez vizinho. Porque acontece, como a gente é porque assim, gente, como a gente mora em apartamento, é inevitável durante o dia o vizinho não fazer um barulho de uma furadeira. Até porque tá no horário. Barulho de martelando um prego. Barulhos que são assim, que são... que precisam ser feitos, que não tem o que fazer. Tipo assim, eu tô falando nesse ponto do barulho em relação a ele. Isso. Porque ele trabalha à noite e aí durante o dia ele descansa. Né? E isso incomoda. Mas incomoda ao ponto que não tem como eu reclamar com os vizinhos. Eles precisam fazer. Aqui, como é condomínio, tem horário para essas coisas. Eles têm horário para fazer obra, tem horário para fazer barulho. Tudo então, bem, assim, sem tem problema, uma diferença. Você que gosta de descansar ou você que gosta de fazer barulhos. O apartamento a gente tem limitações. Isso. E tem algumas coisas que a gente vai ter que aceitar. Isso. Entendeu? E assim, são esse tipo de coisas que hoje a gente olha e a gente fala assim, caraca, por que a gente não esperou mais um pouco e compramos uma casa? Mas aí, na época, a gente já explicou pra vocês isso, acredito em vídeo, na época a gente não tinha como financiar uma casa porque você precisava pagar o RGI. E a gente, como que a gente... já moramos de aluguel em 2 casas, em 3 casas. Moramos de aluguel em 3 casas. E só que passamos mais tempo na casa dos meus pais. E a gente estava num desespero de ter o nosso, a nossa privacidade, a nossa liberdade de fazer o que a gente convém. E aí foi o que ficou mais acessível pra gente. Mas a gente já falou isso aqui, mas eu vou deixar bem claro, a gente não se arrependeu de ter comprado o apartamento em si. Isso que a gente acabou de falar para você são coisas que a gente observou nesses 2 anos que a gente está morando aqui e que hoje a gente para analisar e a gente sente falta. Porque a gente já morou em casa, a gente nunca tinha morado em apartamento. Então a gente sabe do que é você ter uma liberdade de você abrir a porta da sua casa e ir pro seu quintal, de você ver o seu filho correndo ou até mesmo da casa fora, a porta de casa aberta, que aqui não tem como, aqui gente. Não tem, porque às vezes você tá à vontade, tá sentado no sofá, tá à vontade, e a porta tá aberta, aí o outro vizinho vai sair, o vizinho de frente vai sair, vai dar querendo ou não, é automático, vai dar de cara com a sua casa, automático vai olhar. E aí, tipo assim, o outro do lado saindo, indo pra pegar o elevador, é automático, vai olhar. Eu acredito que acontece.
E é isso aí. E então é isso. hoje a gente se arrepende de ter comprado nosso apartamento? Não, a gente não se arrepende de comprar nosso apartamento. Mas são coisas que a gente observou que a gente se arrepende porque a gente sente falta, a gente já teve, né? Então assim, é igual a questão do carro. É igual a gente já falou, o meu carro, quando eu comprei onde a gente morava, eu deixava o carro na calçada. Então a janela da sala onde a gente morava, eu conseguia ver o meu carro, né? Então eu via, o carro estava ali na calçada, estava bonitinho, não tinha nenhum problema. E hoje a gente não tem isso. E vocês perguntam, senhor e senhora Alexandre, se tivesse oportunidade de sair do apartamento para uma casa, vocês iriam? Iríamos. Sim. Uma casa Com boa, certeza. com espaço. Sim, a gente iria. Com certeza, né? Pode acontecer futuramente. Você quer comprar nosso apartamento? É, se você quiser comprar, a gente está vendendo. Mas assim... quem sabe um dia, quem sabe em breve. Quem sabe em breve, sabe em breve. Mas a gente tem vontade, gente. Se hoje a gente tiver uma oportunidade de ir para uma casa maior, com mais espaço, do jeito que a gente quer, tem pouco tempo que a gente cogitou em alugar aqui e alugar em outro lugar. Mas aí muda os nossos planos, né? Mexe no... A gente tem uns planos, a gente já falou pra vocês, estamos gerando um sonho. E aí, se a gente fizer isso, eu acredito que o aluguel vai sair mais caro. Sim. E aí, o que a gente alugaria aqui, a gente estaria pagando as parcelas. E aí a gente mexeria no nosso orçamento pra pagar onde a gente mora. Pra pagar onde a gente alugaria. E aí isso mexeria nos nossos planos. Então... nesse momento, alugar não é uma gente é inviável, não é uma opção a gente alugar aqui para alugarmos um outro lugar pra gente. Mas temos, não é uma opção. Mas temos vontade. Mas temos muita vontade. A gente sente falta, gente, de verdade. Não que aqui seja ruim, né? Mas, não sei, a gente sente falta de uma liberdade, de um... Quem mora em casa vai entender. E quem mora em apartamento, eu acredito que vai entender também. Eu não sei quem... E realmente era um sonho, eu queria ter esse gostinho do que era morar em apartamento. Amo o meu apartamento, mas tem esses pontinhos que... A gente queria que fosse um pouco, né? Porque a gente sente falta, gente. Como eu falei, a gente já morou em casa, a gente sabe como é que é morar em casa. Então a gente sente falta daquela meia liberdade que a gente tinha de morar em casa do que morar em apartamento. Hoje em apartamento, algumas coisas que a gente fazia quando a gente morava em casa, a gente não pode fazer por ser apartamento. Enfim, e é isso. A gente quer que você entenda hoje que a gente não se arrepende de ter comprado o nosso apartamento. E que a gente não tá julgando ninguém. E a gente não tá fazendo nenhum pré-julgamento de ninguém. A gente tá falando aqui o que é a nossa visão, é o que a gente acha, né? Então não leve a gente mal, né? Não pense mal da gente. E é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha pra nossa família crescer. Já curtiu? Segue a gente lá no Instagram também. É isso aí, gente. E é isso aí. E aí, então, até o próximo vídeo. Nós estamos voltando à nossa rotina, graças a Deus. Teremos novidades. Muitas novidades. Será? Mas será que teremos novidades? Eita, é verdade. Será que teremos Até novidades? esquecemos. Talvez teremos novidades, mas fica acompanhando aqui com a gente aqui no nosso canal para você ver tudo que está acontecendo aqui na nossa vida, no nosso apartamento. E também deixa aqui no comentário, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, da gente sentando, falando algumas coisas com vocês. Papo com vocês. Ou se vocês precisam se vocês gostam só de vídeos de rotinas, vlogs, limpezas. A gente aqui quer crescer com vocês, então a gente quer saber de vocês, o que vocês querem ver no nosso canal, que tipo de vídeo vocês gostam que a gente faça, pra gente poder fazer mais os gostos de vocês e, né, parar de fazer um pouco os nossos gostos. É isso aí. E é isso aí, gente. Então até o próximo vídeo. Tchau!